Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. A torcida brasileira está em festa também aqui em Belo Horizonte. Os 2-0 sobre a Sérvia colocam o Brasil na liderança do grupo. Bares e restaurantes da capital prepararam pratos e drinks inspirados nos países da Copa. Governo de Minas e Prefeitura de BH trabalham juntos para tentar acabar com os incêndios a ônibus. A PM vai mudar a forma de organizar as denúncias que chegam pelo 181. E uma dessas denúncias levou à prisão do suspeito de ordenar os ataques de ontem e de hoje aqui na capital. Ele é chefe de tráfico. Instituições investem na instalação de detectores de metais para aumentar a segurança dos prédios públicos. Faltam mais de 3.000 leitos de UTI neonatal no país e BH também está com o serviço abaixo da demanda. Pré-candidato Antônio Anastasia define seu vice ao governo de Minas. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Mais um ônibus foi incendiado aqui na capital. O crime aconteceu na noite desta terça-feira no bairro Céu Azul, região de Venda Nova. E segundo a Polícia Militar, um grupo de homens encapuzados invadiu o coletivo. Hoje, o prefeito de BH, Alexandre Calil, e o governador de Minas, Fernando Pimentel, anunciaram novas estratégias para conter essa onda de incêndios. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Fernando Pimentel, e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que falaram sobre a dificuldade em combater este tipo de crime com a atual legislação. 68 foram presos pela Polícia Militar. E 86% estão soltos pelo Poder Judiciário. Voltaram às ruas para continuarem colocando fogo em ônibus. Nós estamos criando toda a rede possível para que esse tipo de delito seja reduzido ao mínimo, seja zerado. Agora nós precisamos da cooperação dos outros poderes também, né? Aí do Poder Judiciário, do Ministério Público, cada um tem que fazer a sua parte para a gente consiga debelar isso. A Polícia Militar deve intensificar ações de prevenção e criar um canal específico para este tipo de denúncia. Intensificação do patrulhamento nessas regiões de queima, uma maior atenção do nosso efetivo policial para esse tipo de questão. O camarada está ali andando com um galão na mão, vamos abordar, vamos ver que circunstância que levou essa pessoa a estar trafegando naquele horário da noite com esse galão. O que nós vamos construir dentro do 181 é uma canalização de todas as informações que entrarem via 181 relativas à queima de ônibus. A gente vai dar lá dentro uma organização dessas informações e uma fluidez mais rápida para que a gente consiga agir preventivamente. A rede de prevenção foi apresentada após 2 ataques recentes na região de Venda Nova. O coletivo da linha 615 foi invadido por um grupo de homens que obrigou os passageiros a descerem e ateou fogo no veículo. Já o ônibus da linha 640 foi queimado depois da abordagem de 6 homens. Nessa madrugada, várias linhas ficaram sem circulação até às 5 da manhã. E segundo o presidente do Setra, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, algumas linhas poderão ser suspensas novamente durante as madrugadas. Essa medida será executada pelo grau de risco de incêndios em cada região. Não existe seguro para isso, então o prejuízo é do empresário. São veículos de R$400 mil que demoram de 4 a 6 meses para ficarem prontos. E uma atitude que nós já estamos tomando, veículos queimados a gente não vai repor. Se a linha tiver 10 veículos, queimar um vai passar até 9 só. De acordo com o coronel da PM, os ataques não têm ligação com os do interior, que estariam relacionados a uma facção criminosa. A gente identifica que essas queimas de ônibus decorrem com uma postura de retaliação da marginalidade em face de alguma intervenção policial. Nesta semana, 2 ônibus também foram queimados em Eloy Mendes, no sul de Minas. A polícia também descartou ligação destes ataques com facções criminosas. Edinaldo dos Santos de Oliveira, de 32 anos, que é suspeito de ordenar os ataques que incendiaram esses últimos 2 ônibus aqui na capital, foi preso na tarde de hoje. Com o suspeito, encontrado por denúncia anônima, a polícia apreendeu uma arma e 50 quilos de maconha. E segundo a polícia, o suspeito é o chefe do tráfico de drogas no aglomerado Mãe dos Pobres e teria ordenado os ataques em represália às operações policiais contra o tráfico.
O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com a vitória por 2-0 contra a Sérvia, a nossa seleção passou em primeiro lugar no grupo e joga agora na próxima segunda-feira contra o México. Uma multidão de torcedores acompanhou o jogo lance a lance em um telão instalado na região da Savassi. Assim como nos outros jogos do Brasil na Copa, a partida começou tensa para alguns torcedores. Essa aí parecia que não iria suportar os 90 minutos. Quando dá 6 horas da manhã eu já fico tensa. Só melhora depois do jogo? Só. Quando ganha. Amanda também fica ansiosa por um gol. No meio do primeiro tempo, a estudante até fez algumas orações para empurrar o time de Tite. Promessa, já fiz tudo. Vai dar Brasil? Vai, claro. Aqui na Savassi, um dos pontos mais tradicionais do torcedor na capital mineira, mais de 2.000 pessoas se espremeram para tentar acompanhar a seleção brasileira. Por aqui, o difícil foi achar um espaço tranquilo para assistir o jogo. Tinha gente subindo em árvore para tentar uma visão privilegiada. Nas sacadas dos restaurantes, os clientes também estavam de olho no telão colocado na rua. Até o sofá de uma casa virou camarote. E valeu a pena. O Brasil fez 2 gols e garantiu a participação nas oitavas de final. Os mais altos levaram alguma vantagem. Seu Juscelmário foi guerreiro. Mesmo sem lugar reservado para cadeirantes, o aposentado conseguiu ficar na primeira fila. Eu vim pedindo licença, devagarzinho, aquele jeitinho brasileiro, fui pedindo licença, consegui chegar. Mas eu sou brasileiro, né, cara? Eu acredito sempre no Brasil. E a nossa torcida, a torcida mineira, ainda está em festa lá na região da Savassi. O nosso repórter Marcelo Silveira continua por lá. Marcelo, tá cheio aí, hein? O pessoal não tá com cara de que tá querendo ir embora não, hein? Boa noite. Pois é, Inácia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A animação, como você pode ver, continua aqui na Savassi. Milhares de pessoas ainda continuam por aqui, cerca de 2.000 acompanharam o jogo durante os 90 minutos por um telão aqui no quarteirão fechado da rua Antônio Albuquerque. E agora a festa continua. Muitos torcedores não arredaram o pé e dizem que vão ficar aqui por muito tempo, viu, Inácia? Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Marcelo. Bom trabalho aí. Obrigada pelas informações. Bom, e a gente sempre acha que os nossos jogadores podiam fazer mais gols, né? Mas 2 já foi show. Sucesso inquestionável, não é isso? Everton Guimarães, conta pra gente. Boa noite. Alô, Inácia, boa noite a todos. E que vitória do Brasil, hein? Que vitória, uma vitória consistente, uma vitória de um time consciente que entendeu o que era o jogo, fez uma leitura muito bem feita, o Tite e todos os jogadores antes da bola rolar, porque a consciência do Brasil desde o início do jogo mostrava que a seleção talvez não sofresse tantos riscos como não sofreu. Aquele gol já no primeiro tempo deu tranquilidade e se o Brasil de repente poderia jogar até por um empate, deu uma condição de jogar mais tranquilo no segundo tempo. Mesmo com a pressão que aconteceu da seleção da Sérvia, eles precisavam fazer 2 gols, eles precisavam vencer o jogo. Isso deu uma tranquilidade maior. O Tite sabe que ele tem uma transição rápida, ele tem uma saída rápida no contra-ataque, então isso fez com que a gente acreditasse, desde o primeiro gol marcado, que dificilmente o Brasil poderia perder esse jogo. Agora pela frente tem o México. O Brasil chega nas oitavas depois de uma vitória por 2-0 contra a Sérvia. O México chega nas oitavas depois de uma derrota de 3-0 para a Suécia. Mas será jogo difícil. Segunda-feira, encontro marcado. Um abraço, Inácia. Obrigada, Everton, e até segunda. Bom, pessoal, e agora a gente volta a falar de casos de polícia. 6 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que teria realizado uma série de roubos de cargas em uma transportadora. Eles começaram as investigações, gente, depois da prisão em flagrante de um dos suspeitos, quando ele tentava roubar uma carga avaliada em R$1 milhão. E segundo a Polícia Civil, a quadrilha contava com informações privilegiadas de funcionários da própria empresa para cometer esses crimes. A PM apreendeu 118 quilos de maconha no porta-malas de um carro que trafegava pela MGC 497 em Iturama, no sudeste de Minas. O motorista foi preso e, segundo os agentes, ele havia colocado um porco junto com as drogas para que o cheiro do animal disfarçasse a presença das drogas. O motorista teria saído do Mato Grosso com destino a Uberaba.
A instalação de detectores de metais nas portarias de acesso aos prédios públicos é considerada garantia de segurança para quem circula por esses locais. O assassinato da assessora da Câmara Municipal de Contagem, Ludmila Braga, ocorrido em maio pelo policial civil e ex-namorado dela, o Cláudio Roberto Passos, reacendeu a discussão sobre esse assunto. A Câmara de Contagem tem detector de metais, mas ele não estava ligado no dia do crime. Se estivesse, teria impedido a morte de Ludmila? Item que vem se tornando comum em repartições públicas, os detectores de metais têm trazido mais segurança aos servidores que lidam diariamente com os mais diversos públicos. Para entender o funcionamento de um equipamento desses, procuramos um fabricante. Esse equipamento que nós estamos demonstrando aqui, ele tem 2 áreas de sensores, no qual ele pega cada sensor em 45 graus, pegando do pé do cliente até o alto do pescoço, mais ou menos. E ele capta dos 2 lados. A partir do tamanho de uma simples moeda, equipamentos como este podem identificar qualquer metal. Ao acusar um metal junto à pessoa, o equipamento pode atrasar quem está com pressa ou tirar a paciência de quem não encontra o que está causando o alarde. Mas ninguém reclama quando o assunto é segurança. Acho importante, sim, ter o detector de metal. Acho necessário para resguardar a segurança, né? Aqui no Fórum Lafayette, por exemplo, a segurança é bem reforçada. Além dos detectores de metais e dos olhares atentos dos vigilantes, o visitante que vem aqui precisa fazer um cadastro antes de ter acesso à unidade. O controle de acesso aos prédios da Justiça de primeira instância da capital passou a ter maior rigor desde setembro do ano passado. Há interesses em conflito, há processos criminais em que as pessoas vêm sendo julgadas. Por exemplo, audiências envolvendo, às vezes, quadrilhas e organizações criminosas, vários réus sendo ouvidos ao mesmo tempo, eventualmente até gangues rivais sendo ouvidas em varas diferentes. No início de maio, uma mulher foi assassinada dentro da Câmara Municipal de Contagem, que estava com o detector desativado na entrada. Ludmila Braga chegava para trabalhar no gabinete de um dos vereadores quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, um policial civil de 42 anos, que deu 4 tiros na vítima. O fato reabriu a discussão sobre o uso de detectores de metais em prédios públicos. Para o diretor do Fórum Lafayette, o caso ajuda a mostrar a importância de se investir em segurança. Nós lidamos com o fluxo de pessoas nos maiores prédios de algo em torno de 12 mil pessoas por dia, considerando nosso público interno e público externo. Então, daí a preocupação é de a cada dia minimizar as possibilidades de risco de segurança. Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte também tem detectores de metais instalados nas 2 portarias. São 4. Nenhum deles funciona. Perguntamos à Prefeitura por que eles estão desativados, mas não souberam informar. O retorno que tivemos é que eles foram instalados pelo prefeito anterior, Márcio Lacerda. Pesquisamos no mercado o valor de equipamentos semelhantes e o custo de cada um seria ali em torno de R$ 8.500. Ou seja, pelo menos R$ 34 mil parecem ter sido jogados fora. E você vai ver a seguir que faltam mais de 3 mil leitos de UTI neonatal no país. E em BH, vagas em maternidades públicas foram suspensas por falta de recursos financeiros. Faltam mais de 3 mil leitos de UTI neonatal no país, segundo um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Bebês prematuros ou que nascem com problemas graves de saúde dependem das UTIs para sobreviver. Aqui na capital, o problema se repete. Algumas vagas em maternidades públicas foram suspensas por falta de verba. A Cecília está se recuperando bem de uma cirurgia no cérebro feita horas depois de nascer. A mãe conta que foi preciso sair do interior de Minas para a capital assim que a vaga na UTI neonatal foi confirmada. Salva vidas, faz de tudo para salvar mesmo, sabe? O empenho deles, o carinho, com o psicólogo ajudando a gente também, como mãe, porque não é fácil, né? A UTI neonatal é específica para atender prematuros e bebês com problemas clínicos graves. Mas as filas de espera para conseguir uma vaga nessas unidades são grandes em todo o país. Nesta maternidade na capital mineira, que só atende pelo SUS, são 34 leitos de UTI neonatal.
O número poderia ser maior, mas 7 vagas foram suspensas por falta de recursos financeiros para comprar medicamentos e pagar profissionais especializados. Situações como esta fazem o país ter um déficit de 3.300 leitos. A gente recebe crianças de 300 municípios e que tem municípios que têm unidades fechadas também, que acabam trazendo esse bebê para cá. Só que se esse leito está fechado, esse bebê vai ficar sem atendimento. 25 estados brasileiros não atendem ao número ideal de leitos recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de 4 vagas para cada 1.000 nascidos vivos. Na rede pública de saúde, a média não chega nem à metade. Prematuros menores que 1.800, 1.500 gramas, eles têm que nascer em unidades neonatais com cuidado intensivo. De outra forma, eles podem até sobreviver, mas eles sobreviverão com graves sequelas neurológicas, oftálmicas, pulmonares. Este bebê nasceu com 700 gramas. Em um mês na UTI neonatal, o peso dele dobrou e em breve vai poder ir para casa. Ele recuperou bem, agora ele está aguardando, né? Ele acabar de pegar o peso para a gente estar indo embora para casa. Tomara que dê tudo certo, né? Bom, e nosso assunto agora é política e toda a movimentação para as eleições 2018. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Bom, então vamos lá. Nosso primeiro assunto é a indefinição que ainda permanece na disputa à presidência da República. O número de pré-candidatos é recorde, pelo menos 17 nomes são cogitados. E o pior é que a indefinição lá no Planalto também coloca em compasso de espera as chapas aqui em Minas. O Orion vai nos dar agora uma geral para nós entendermos o que está acontecendo. E vamos começar com o PT, que tem o líder das pesquisas, que é Lula, mas que está preso. O governador de Minas, Fernando Pimentel, que é candidato à reeleição também do PT, espera uma decisão de aliança com o PSB de Márcio Lacerda. Qual que é a chance, Orion, disso acontecer? Nácia, isso depende de uma articulação nacional, como você mesmo já adiantou, né? Porque o governador quer tirar, faz tudo, o governador, Fernando Pimentel e o PT fazem de tudo para tirar Lacerda da jogada, do páreo. E aí colocaria ele como candidato a senador na sua chapa ou a vice-governador. Existe também uma outra articulação nacional para que Márcio Lacerda seja candidato a vice-presidente na chapa presidencial do PDT de Ciro Gomes. Essas movimentações terão que ser definidas a partir do mês que vem, quando começam, a partir do dia 20 de julho e até o dia 5 de agosto, as convenções partidárias que definirão os rumos de cada um. Muita coisa ainda está para acontecer. E o próximo assunto é que o ex-governador e pré-candidato pelo PSDB, Antônio Anastasia, tem alguma esperança que o DEM, do também pré-candidato ao governo de Minas, Rodrigo Pacheco, decida apoiar nacionalmente o PSDB. Orion, essa costura significaria, por exemplo, que o PSDB cedesse aí na composição da chapa o cargo de vice para o DEM? Não há vice, porque o vice está definido, que é o ex-prefeito de Uberaba e deputado federal Marcos Montes, de Uberaba, como disse, do Triângulo Mineiro, que é uma das maiores regiões eleitorais de Minas Gerais. Sem chance disso mudar? Bom, tudo é possível, mas já está definido que o PSD de Marcos Montes indique esse vice. Então, Anastasia tem 2 vagas para senador. Tudo que ele faz hoje é para tirar o Rodrigo Pacheco, pré-candidato do DEM, da jogada também, oferecendo a ele uma das vagas de senador. Mas isso depende de uma articulação nacional que o DEM também tem um candidato presidencial. E se resolvendo lá em cima, pode resolver também aqui embaixo. A gente tem que aguardar para acompanhar. Bom, gente, e outro destaque aqui em Minas é que o PTB decidiu aí ontem apoiar Antônio Anastasia do PSDB. Esse acordo foi fechado aqui na capital ontem mesmo, na terça-feira. Orion, até agora o PSDB de Minas, aí capitaneado pelo Antônio Anastasia, seria o partido com mais propostas de aliança, já que temos fechado aí o PSD, o PSC e também o PDT? Sim, Nácia, depois que o senador Antônio Anastasia venceu as resistências pessoais e assumiu a pré-candidatura a governador, a oposição se reaglutinou. E amanhã também o Solidariedade vai anunciar o apoio a essa pré-candidatura, indicando, e vai ser um segundo senador, um dos senadores da chapa de Antônio Anastasia, Diniz Pinheiro, ex-deputado do Solidariedade. Também eles estão buscando aí ampliar essas alianças, porque, como você sabe, quanto maior o número de alianças, você tem também maior tempo de televisão para passar sua mensagem no horário gratuito eleitoral. E além desses partidos aí, Anastasia e Pimentel brigam para ter o apoio do MDB. Pois é, e o vice de Anastasia já está definido? É Marcos Montes. Pois é. Então vamos lá, agora eu queria saber a sua opinião rapidinho, porque o tempo está curto. O PT aventa aí a possibilidade de ter uma conversa no mercado de que Dilma Rousseff poderia sair a candidata aí ao governo de Minas no lugar de Fernando Pimentel. Tem alguma
alguma verdade nisso? Não há essa possibilidade, Nácio. Tanto que amanhã o governador Fernando Pimentel, Dilma Rousseff e as bancadas estadual e federal vão se reunir para pôr fim a essas especulações. Vão anunciar a pré-candidatura de Dilma ao Senado. As especulações acontecem muito porque a situação administrativa do governador é muito grave em relação ao pagamento de servidores e de prefeituras. E indefinição para todo lado. Perfeito. Então a gente vai acompanhar e você traz para a gente a confirmação. Obrigada, Com certeza. Orion. Um abraço, boa noite. Bom, e depois do intervalo você vai ver que os bares e restaurantes da capital prepararam de especial aí várias coisas para atrair os torcedores na Copa. Bares e restaurantes da capital devem faturar quase 16 milhões de reais só nesse período da Copa. E para alcançar a meta, estão criando soluções diferentes para atrair os clientes. Fim de jogo, Brasil classificado e os torcedores não arredam pé. Com a Copa, a expectativa é de aumento de 10% na movimentação de bares, restaurantes e similares. Mesmo com os horários diferentes, né? Uns horários 9, 11 da manhã, 3 horas. Então está atendendo boa parte do nosso segmento nos dias de jogos. Neste restaurante na Savassi, o prato para ser servido no próximo jogo, claro, vem da culinária mexicana. Contra o México vai ser muito legal, porque a culinária do México é muito boa. E a gente está fazendo a cada seleção que a gente joga contra um prato típico do lugar. E a partir do jogo do México até o próximo jogo, se Deus quiser tem outro jogo, a gente vai ter um prato bem legal mexicano aqui para todo mundo experimentar também, a gente poder comer o nosso adversário também, né? Já neste espaço em Nova Lima, a aposta para o jogo da classificação para as oitavas foi bem brasileira. Um picadinho de filé mignon, que ele é refogado da manteiga e o suco da carne solta aquele caldinho. A gente põe uma farofinha croque, que é feita de farinha panko, que é uma farinha japonesa de pão, né? Eu gostei muito do prato, eu achei a combinação muito boa. Principalmente a parte da banana, que fica um agridoce, né? Muito bom, o molho também bem caprichado, gostei demais. Neste outro prato, uma homenagem à Itália, que nesta Copa ficou de fora. Especial para essa Copa, nós preparamos a polenta italiana cremosa com ragu de costela. É um prato muito saboroso, muito usado aqui em Minas Gerais nessa época e caiu perfeitamente para a Copa do Mundo, para a gente comemorar os Jogos do Brasil aqui. Para a sobremesa, uma homenagem à bola da Copa de 2014, Brazuca. Uma delícia. São tipicamente brasileiros, típicos mineiros, né? O doce de leite, o café e o limão, que é um produto exótico, mas já está completamente introduzido na nossa gastronomia. E para torcer, um drink coletivo. Confusão durante a transmissão do jogo do Brasil contra a Sérvia hoje, lá na Esplanada do Mineirão, aqui em BH. De acordo com a Polícia Militar, os portões do estádio foram fechados devido à lotação do local. Pelo menos 30 mil pessoas acompanhavam a partida, mas havia aí cerca de outras 15 mil do lado de fora tentando entrar. Alguns torcedores forçaram as grades para invadir o local e alguns acabaram pisoteados. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas e a produção do evento informou que o efetivo de seguranças estava dentro do exigido pelo alvará de funcionamento e reforçou que o evento contava com o apoio da Polícia Militar. Bom, mas antes da gente encerrar o Jornal Band Minas, vamos dar mais uma espiadinha na festa da torcida brasileira aqui em BH. Vamos chamar de volta o nosso repórter Marcelo Silveira, que continua lá na Savassi. O Marcelo, parece que chegou, foi mais gente aí, né? Eu tomei um banho de cerveja aqui, viu, Inácia? O pessoal tá muito animado, muito empolgado aqui, olha só. Muita gente, ninguém arreda o pé e ninguém quer saber de sair aqui da Savassi, não. Inclusive molhando, de novo. O pessoal aqui tá sem noção, viu? Muito sem noção. Olha só, aquele rapaz lá, confusão atrás de confusão, viu? Enquanto a alegria não estiver levando aí nenhum resultado para a violência, tudo bem. A gente consegue lidar com essa alegria toda, né? É bonito ver o povo alegre, é bonito ver esse resultado maravilhoso do Brasil hoje de 2-0 contra a Sérvia, seguindo então para disputar contra o México na segunda-feira às 11 horas da manhã. E claro, a gente vai acompanhar a movimentação da torcida para você também. Bom, nós ficamos por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá e obrigada pela audiência.